Fala galera, hoje é dia de X-Men, a Ascensão da Fênix. É uma história da Marvel, escrita por Roger Stern, John Byrne, Chris Claremont e Bob Layton, e desenhada por John Buscema, John Byrne e Jackson Butch Guice no ano de 1986. Jean Grey está morta, mas antes disso ela se tornou a Fênix e a Fênix Negra. Mas agora, de alguma forma, ela tá de volta, e isso gera grandes consequências para muita gente. Essa é a Ascensão da Fênix. X-Men, a Ascensão da Fênix é o retorno de Jean Grey e a criação do X-Factor. E eu recomendo que, para entender tudo melhor, você conheça a história Saga da Fênix Negra. Eu já fiz vídeo sobre essa história há muito tempo atrás, e vou deixar o link para ele aqui na descrição. Primeiro, assiste lá e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a HQ, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do Clube de Membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com cientistas de uma facção criminosa chamada Enclave, ou Colmeia, os mesmos que criaram Adam Warlock. Eles estão tentando deixar a cidade de Nova York num avião particular no aeroporto JFK, na esperança de fugir sem serem presos. Mas isso dá errado quando a polícia aparece. Os cientistas tentam fazer uma fuga mesmo assim, mas o pequeno avião bate num Boeing 747 e então eles caem no fundo das águas da Jamaica Bay. Mas antes que a polícia conseguisse capturar os cientistas procurados, um imenso pulso de energia se levanta do meio das águas. Enquanto isso, na mansão dos Vingadores, Capitão América e Vespa, com o Cavaleiro Negro, tentam convencer o seu contato no governo que eles estão aceitando Namor como novo membro da equipe, mesmo ele tendo sido considerado como um vilão no passado, porque ele é um membro valioso para a equipe. Pela mansão, Hércules e a Capitã Marvel mostram ao Namor os seus aposentos, mas ele prefere pegar o quarto do Hércules, na verdade, que é muito melhor decorado. A Capitã Marvel é Monica Rambeau nessa época, e ela sai dali para não participar de nenhuma briga entre eles. Nesse momento, Monica vê aquele pulso de energia e vai investigar. Chegando no local, ela encontra o FBI tentando investigar. Aquela energia destruiu tudo o que tinha no avião dos membros do Enclave, e enquanto ela ouvia a explicação, mergulhadores são jogados de volta para a superfície. Então Monica decide investigar por conta própria. Ela vai até o fundo daquelas águas e encontra um tipo de casulo, mas quando ela tenta se aproximar, uma voz telepática diz para ela não chegar perto, e a voz, à força, a expulsa. Pouco depois, os outros Vingadores chegam e acreditam que aquele casulo seja algo como o casulo de Adam Warlock, criado pelo Enclave. E isso pode ter caído do avião dos cientistas. Enquanto isso, Namor vai investigar e até ele é expulso das águas. A Capitã Marvel vai até o hospital para interrogar os 3 cientistas, enquanto os outros Vingadores tentam abordar o casulo agora como uma equipe. Usando máscaras, menos o Namor, é claro, eles vão até o fundo daquelas águas e tentam a todo custo se aproximar do casulo. Mas ele repele todos, até mesmo os mais fortes, como o próprio Hércules. No hospital, a Capitã Marvel descobre que aquilo não era algo do Enclave. Aquele casulo já estava no fundo daquelas águas antes do avião cair ali. Os Vingadores forçam a aproximação. E uma voz telepática vem do casulo. Então a Vespa percebe que a coisa dentro do casulo estava com medo e pedindo que eles fossem embora. Assim, a Vespa tenta se comunicar e diz que eles estão ali para ajudar. Eles não são uma ameaça. Com essa percepção, a energia que empurrava os Vingadores para.
E quando a Vespa se aproxima, ela percebe que aquilo não era um casulo. Aquilo em volta era lodo. Era um tipo de cápsula de contenção. E aquilo estava jogado ali há muito tempo. O grupo então leva a cápsula de volta para a mansão dos Vingadores. E verificando com a NASA e várias agências de inteligência, ninguém sabe o que é aquilo. Não tinha mais nada que eles pudessem fazer nesse momento. E os Vingadores deixam a cápsula a salvo. Nesse momento, sem mais ninguém ali, a cápsula se torna transparente por poucos segundos. Acontece que existia uma mulher inconsciente ali dentro. E a única palavra que sai da sua boca é Scott. Então a cápsula escurece novamente. Nessa época, o Quarteto Fantástico voltava para a Terra depois de algumas aventuras pelo espaço. Agora com a Mulher Hulk no lugar do Coisa, depois dos acontecimentos das primeiras Guerras Secretas. Ao entrar na órbita do planeta, Reed Richards pede permissão para pousar no aeroporto JFK. Mas a permissão é negada por causa de tudo o que aconteceu envolvendo os Vingadores ali. Então o quarteto aterrissa no aeroporto LaGuardia. Nesse período, a base do quarteto não era o edifício Baxter, porque o prédio tinha sido destruído um tempo atrás. Agora, eles estavam momentaneamente hospedados na mansão dos Vingadores. E quando eles chegam ali, Capitão América e Hércules esperavam pelo quarteto. O capitão explica para Reed Richards sobre o estranho objeto que eles recuperaram do fundo da Jamaica Bay no início daquele dia. Então, o Senhor Fantástico vai analisá-lo. Só que quando Reed o toca, alguma força o repele com uma violência imensa. Com isso, Sue Storm, a mulher invisível, que consegue usar os seus poderes para deixar outras coisas invisíveis também, faz isso com a cápsula para ver o que tem dentro dela. E eles veem uma mulher. O problema é que nessa época, alguns heróis não se conheciam ainda, principalmente sem máscara. E ninguém ali reconhece que quem estava dentro da cápsula era Jean Grey, a garota Marvel dos X-Men. Naquela noite, os objetos da mansão começam a flutuar, acordando Sue Storm. Acontece que Reed Richards e os Vingadores estavam estimulando a cápsula quando isso aconteceu. Eles acreditavam que tudo isso era um mecanismo de defesa da cápsula, mas na verdade era o poder de quem estava ali dentro. O poder de Jean Grey. Com isso, a cápsula se quebra e Jean Grey desperta. Ela acreditava que era uma prisioneira de Steven Lang no espaço e que aqueles heróis eram androides do seu inimigo. Então ela ataca, mas Sue Storm chega e a mantém numa bolha de contenção. Entendendo finalmente que aquela era a garota Marvel dos X-Men, Capitão América e Reed Richards não entendem. A garota Marvel tá morta há anos. Desnorteada, Jean Grey conta como ela e os outros X-Men foram capturados por sentinelas construídos por Steven Lang numa operação antimutante. Os heróis lutaram contra Steven na sua nave no espaço e tinha até androides imitando os próprios X-Men. E depois disso, ela não lembra de mais nada. Quando Jean sugere que eles entrem em contato com os X-Men, eles contam que agora os mutantes estavam associados com um criminoso conhecido, Magneto. Então não era uma boa ideia. Magneto, como líder atual dos X-Men, não era bem visto por muita gente. Jean quer ir até a casa dos seus pais então. Só que ao chegar lá, os pais dela não estavam em casa, mas ali eles encontram um Holomatrix com a sua imagem. Enquanto isso, o Capitão América ficou na mansão para ver os relatórios arquivados do Fera sobre o que aconteceu com Jean Grey. Ele explicava que, depois de voltar de um combate no espaço contra Steven Lang, a nave deles passou por uma forte explosão solar e Jean o salvou. Mas a nave caiu na Jamaica Bay e dali Jean Grey surgiu como a Fênix, até se corromper, se tornando a Fênix Negra, e depois num lapso de sanidade aceitando a sua morte no espaço Shi'ar. Mas se Jean Grey morreu no espaço Shi'ar como Fênix Negra, então quem era essa mulher que eles tiraram da cápsula encontrada na Jamaica Bay? Na casa dos Greys,
Jean toca o Holomatrix e a sua mente é inundada com memórias sobre a sua vida. Algo que os outros podem ver, inclusive. Acontece que quando os X-Men fugiram da estação espacial de Steven Lang anos atrás, a nave passou por uma explosão solar. Jean Grey deixou todos protegidos no compartimento de carga, enquanto ela pilotava aquele ônibus espacial atravessando aquela explosão de raios cósmicos mortais. A radiação a mataria, mas nesse momento Jean Grey foi encontrada pela Força Fênix. A entidade sentiu aquele imenso poder telepático pedindo ajuda e chegou até ela. Jean Grey desejava salvar os seus amigos. Ela queria que eles vivessem, principalmente Scott Summers, o Ciclope. Jean desejava que o seu amor sobrevivesse. A Força Fênix é basicamente uma entidade da vida, o fogo da ressurreição, e nada queima mais forte que o fogo da paixão. A poderosa Força Fênix é vida, ela é parte essencial do universo. Naquele momento, a Força assumiu uma forma humanoide para falar com Jean Grey e ofereceu o desejo do seu coração. Mas ela avisa que o seu poder cura, mas também pode destruir. Jean estava pronta para tudo, para salvar Scott e os outros, mas ela também queria viver. Segurando a mão de uma quase sem vida Jean Grey, a Força Fênix se remodela como uma duplicata e imediatamente pensa em si mesma como sendo a oficial Jean Grey. A Força Fênix assumiu a sua forma física, as suas memórias e a sua alma. Ela era Jean Grey agora e acreditava que era mesmo. Mas ao ver o seu corpo deixado ali, com um pequeno suspiro de vida, a Força Fênix a deixou em êxtase, num casulo para curar o seu corpo. Essa nova Jean que saiu das águas não era mais a antiga companheira de equipe dos X-Men. Ela não era mais a garota Marvel. Agora e sempre ela seria a Fênix. Foi assim que aquela Fênix acabou se tornando a Fênix Negra. Nesse momento, o Capitão América chega na casa dos pais de Jean Grey para confirmar essa teoria. Quem surgiu daquelas águas naquela época foi a Força Fênix assumindo a essência de Jean Grey. A verdadeira ficou na Jamaica Bay esses anos todos. Inclusive, quando a Força Fênix replicou o corpo e as memórias de Jean Grey, foram as memórias da verdadeira Jean, a sua humanidade, que teve aquele relapso, que aceitou a sua morte para salvar todo o universo, quando a entidade se tornou a Fênix Negra. Ou seja, foi a própria Jean Grey, de certa forma, quem ajudou a derrotar a entidade corrompida. Com todos esses segredos revelados, Jean Grey volta para a mansão dos Vingadores. E com tudo mais calmo agora, Reed Richards diz que levá-la para os X-Men não era uma boa ideia no momento, mas ele sabe quem ele pode chamar. Scott Summers, o Ciclope, vive no Alasca com a sua esposa Madelyne Pryor e o seu recém-nascido filho Nathan Summers. Scott deixou os X-Men. Ele até tentou conviver com Magneto como líder, mas não deu muito certo. Só que Ciclope não estava nada feliz. Naquele dia, na TV, um programa fazia uma reportagem sobre a crescente ameaça mutante. E como o governo considerava a ideia de fazer o registro de todos os mutantes. Isso deixa Scott incomodado, mas Madelyne Pryor diz que ele deveria se concentrar mais na sua família do que no destino da raça mutante. Naquela noite, Scott não conseguia dormir. Madelyne estava frustrada também. O seu casamento não estava nada bem. Scott não estava presente nem quando ela deu à luz a Nathan. E agora ela pergunta se o seu pensamento naquela noite era sobre Jean Grey. E Scott responde que sim. No dia seguinte, nas montanhas rochosas do Novo México, o anjo Warren Worthington III, o homem de gelo Bob Drake e o fera Hank McCoy também estavam fora dos X-Men.
inclusive fora de qualquer equipe de heróis. Eles estavam desistindo dessa vida porque cada vez mais o sentimento anti-mutante aumentava no mundo todo. O Fera tentava um emprego na Empire State University e o Homem de Gelo aceitou um emprego numa firma de contabilidade. E o Anjo é rico, então ele simplesmente vai ficar na sua mansão com a sua namorada Candy. Assim que Hank e Bob deixam a casa de Warren, o Anjo recebe uma ligação. Do outro lado da linha era um assunto sobre algo que Warren acha impossível de acreditar. Sem tempo para explicar as coisas para Candy, o Anjo voa o mais rápido possível para a cidade de Nova York. Enquanto isso, em San Diego, um navio da marinha chega na costa e o chefe Fisher decide levar um dos seus jovens tripulantes para a cidade. Rusty Collins era um jovem menor de idade e o chefe diz que nas suas palavras vai levá-lo para se tornar um homem. Enquanto bebia, o chefe Fisher apresenta para Rusty uma amiga que leva Rusty para um beco para se divertirem. Mas Rusty começa a ficar extremamente nervoso e de repente ele fica fora de controle. O seu corpo começa a pegar fogo, queimando a mulher também. Rusty despertou o gene X nesse momento. Ele era um mutante. Em Nova York, o Anjo chega no aeroporto de Nova York, onde se encontra com Reed Richards, que foi quem ligou para ele. O Senhor Fantástico o leva para a mansão dos Vingadores e leva Warren para o laboratório da mansão. Naquela noite, o telefone de Scott Summers toca. Era o Anjo contando sobre o impossível, o que deixa o Ciclope completamente abalado e ele decide ir imediatamente para Nova York. Mesmo a sua esposa, Madeline, dizendo que ele não pode deixá-la ali sozinha com um bebê recém-nascido. E se ele passar por aquela porta, ele nem precisa mais voltar. Mas mesmo assim, Scott vai embora. Em 12 horas, Scott estava em Nova York, sendo recebido num hotel pelo Anjo e pelos seus seguranças. E no quarto ao lado, ela o estava esperando. Assim, quando Scott abre a porta, ele vê pela primeira vez em anos uma viva Jean Grey. Jean fica feliz em vê-lo e demonstra muito carinho, mas Scott começa a chorar e não consegue dizer nada. Ele até queria contar que agora era um homem casado. Só que antes de conseguir dizer qualquer coisa, o Anjo aparece. Warren e Jean contam para Scott como ela sobreviveu à queda daquele ônibus espacial. Como a Fênix Negra não era ela. Mas foi uma parte dela que no final se sacrificou por amor a Scott. Jean conta que vem se atualizando com Reed Richards sobre os anos que perdeu. E como o sonho de Charles Xavier de uma coexistência pacífica entre humanos e mutantes está cada vez mais longe de acontecer. Principalmente agora que os X-Men estão com Magneto. Mas eles têm que fazer alguma coisa. Os mutantes estavam cada vez mais sendo caçados. Só que Scott diz que se aposentou dos X-Men. E Warren diz que meio que desistiu do negócio de super-heróis. Isso irrita Jean Grey e ela usa sua telecinese para abrir um buraco na parede e sair dali. Dizendo que não vai ficar parada, enquanto a sua raça é totalmente apagada da face da Terra. O Anjo vai atrás dela e diz pro Ciclope acompanhá-lo, mas Scott não consegue fazer isso. Ele estava confuso, abalado. Assim Warren vai sozinho e alcança Jean, admitindo que ela está certa. E ele tem uma ideia. Em outro lugar, no Empire State University, o Fera estava sendo rejeitado na sua entrevista apenas por ser mutante. E ao sair, furioso dali, ele é encontrado por alguém. Enquanto isso, Bob Drake trabalhava numa péssima empresa de contabilidade. E quando recebe uma ligação, ele sai imediatamente correndo dali, dizendo que o Homem de Gelo estava de volta. Hank e Bob chegam num enorme prédio, um novo complexo que Warren comprou na orla de Nova York, onde eles encontram Jean Grey.
Depois de uma rápida explicação do que aconteceu com ela, eles são informados de que Scott desapareceu nos últimos dias, mas Hank e Bob sabem onde encontrá-lo. Na Jamaica Bay, eles encontram Scott, que passou os últimos dias vagando. Ele tem muita dificuldade de lidar com a ressurreição de Jean, pensando que aquela que morreu nos seus braços não era a verdadeira. E agora que o amor da sua vida voltou, como isso poderia afetar o seu casamento com Madeline Pryor, ainda mais agora com um filho? O Fera diz que quando Scott conta isso para Jean Grey, ela vai com certeza entendê-lo. Assim, eles o levam de volta para o complexo, onde o anjo tem uma nova ideia para contar aos seus velhos amigos reunidos. Com todos juntos, Warren apresenta um amigo da época do colégio, um especialista em publicidade e relações públicas, Cameron Hodge. Ele tem um novo modelo de negócios e quer apresentar isso para os antigos X-Men. Com o crescente sentimento anti-mutante, eles vão aproveitar essa desconfiança e criar uma equipe, que na teoria seria caça-mutantes, mas na prática eles vão estar ajudando esses mutantes. Essa nova equipe seria batizada como X-Factor. A população iria contratá-los como se fossem humanos treinados para caçar e capturar mutantes perigosos, mas isso funcionaria como uma fachada para eles treinarem esses novos mutantes para controlarem os seus poderes. E quando o grupo precisar, eles também atuariam nas suas identidades de mutantes mesmo, como um grupo chamado de Exterminadores, não sendo relacionados com o X-Factor. Os antigos X-Men ficam um pouco desconfiados com esse plano, e até com uma campanha publicitária agressiva, mas eles decidem dar uma chance a essa nova operação. Enquanto isso, em San Diego, Rusty Collins, o recém-descoberto mutante pirotécnico, foi preso numa prisão naval, e o chefe Fisher vai até ele querendo vingar a sua amiga. Mas nesse momento, os poderes de Rusty são ativados sem controle mais uma vez, e ele queima a mão do chefe e destrói parte da prisão, permitindo que Rusty fuja dali. Mais tarde, quando o chefe Fisher entra num bar depois do acontecido, o barman lhe mostra um novo comercial que estava passando na TV e sugere que ele entre em contato com o X-Factor para caçar esse mutante. Assim, o X-Factor recebe a ligação para ir até San Diego. E mesmo Scott Summers não tendo certeza sobre levar isso adiante ou não, Jean Grey o convence a fazer um teste pelo menos. Em San Diego, então, Scott, Jean e Bob se encontram com Fisher e aceitam o acordo de caçar Rusty Collins. O primeiro contato com um novo mutante é como os mutantes renegados chamados Exterminadores, que atacam os militares que caçavam Rusty. Só que o garoto se esconde num tipo de caverna. Ali dentro, os mutantes tentam se aproximar, mas Rusty os ataca, pensando que são inimigos e que vão fazer experiências com ele ou qualquer coisa do tipo. E com os seus poderes, Rusty causa um desmoronamento, mas os exterminadores salvam o garoto e a si mesmos, com Jean Grey fazendo uma proteção e com Ciclope liderando o grupo e usando as suas rajadas para abrir um buraco no teto da caverna, conseguindo sair dali. Na superfície, com tudo mais calmo agora, os mutantes conversam com Rusty e explicam a situação. E então o garoto concorda em ir com eles. E quando eles voltam para os seus disfarces de X-Factor, eles vão até o chefe Fisher, cobrando a sua conta de $42 mil. Fisher até se recusa a pagar essa quantia exorbitante, mas o X-Factor ameaça soltar Rusty mais uma vez. Assim, ele paga a conta. A ideia era tirar mutantes das mãos de humanos que queriam fazer mal a eles e ainda falir esse tipo de pessoa que estava disposta a pagar qualquer preço pela caça a um mutante. Com Rusty concordando em acompanhá-los de volta para Nova York para treinar e controlar os seus poderes, o anjo considera a primeira missão deles um sucesso.
E Scott percebe que ele estar ali, os liderando, fez a diferença. Então o Ciclope vai continuar com eles. Assim, juntos, os primeiros integrantes dos X-Men, Ciclope, Anjo, Fera, Homem de Gelo e Garota Marvel, vão continuar juntos agora como o X-Factor. Mas quem não estava nem um pouco feliz com isso era Madelyne Pryor, que estava no Alasca, sozinha com o seu filho recém-nascido, vendo o comercial da equipe na TV no meio da madrugada, enquanto chora ao olhar para uma foto do marido que acabou de abandoná-la. E é desse jeito que termina a história. A Ascensão da Fênix não é só uma história sobre a volta de Jean Grey, mas também um retcon e a criação do X-Factor. A narrativa é boa e a arte é muito boa, inclusive para a época. E o roteiro é bom sim. A explicação sobre como Jean Grey sobreviveu até que faz sentido, mas é um retcon, uma recontagem de algo que já aconteceu, alterando tudo isso. E inclusive tirando um pouco o peso sobre os acontecimentos da saga da Fênix Negra. De qualquer forma, ter Jean Grey de volta é algo extremamente positivo, e a criação do X-Factor, trazendo a equipe original dos X-Men como integrantes, foi um grande ponto positivo na história dos quadrinhos da Marvel. Mas claro que trazer uma personagem tão importante como Jean Grey de volta teria muitas consequências. Só que essas consequências são histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.